Ó, imigrante, é isso aqui que tá te impedindo de fazer uma entrevista excelente no exterior para você conseguir o seu Got the Job, tá? Preste atenção. Ninguém nunca te ensinou nada sobre processo seletivo, quanto mais no exterior. É por isso que você não tá fazendo entrevistas excelentes, porque ninguém nunca te ensinou a se preparar para uma entrevista. A sua professora te ensinou matemática. Você teve um professor que te ensinou matemática. Você teve uma professora que te ensinou português. Você teve uma professora que te ensinou história. Você teve uma professora que te ensinou geografia. E todas essas informações se encontram na internet. Só que você teve uma professora para te ensinar isso. Mas você não teve uma professora para te ensinar a entrar no mercado de trabalho. Quanto mais no exterior, né? Você não teve uma professora que te ensinou a fazer currículo, você não teve uma professora que te ensinou a fazer entrevista, você não teve. Você não tem na sua mão um mapa com a sua preparação, né? O mapa da preparação da entrevista para você conseguir se posicionar. E aí você faz o quê? O que normalmente a pessoa que é imigrante faz? Na hora de se preparar para a entrevista, ela faz o melhor que ela pode. É claro, eu sei que você está fazendo o melhor que você pode. Eu sei disso. E nem sempre o melhor que a gente está fazendo é o mais estratégico, certo? E aí pensa do seguinte. A pessoa que é imigrante, normalmente, dá uma escaneadinha bem rápida na descrição da vaga. Vai dizer que tu nunca fez isso. Conseguiu a entrevista... Aí você foi lá, você abriu a job description, né, a descrição da vaga, e só fez assim, não, isso aqui eu tenho, tá, ah, beleza, tá bom, tô pronta, vou lá. Claro que você já fez isso, eu já fiz isso. Na época que eu não sabia como me preparar para entrevista, eu fazia isso. Eu olhava muito superficialmente para aquela vaga. Como que eu quero conseguir o Got the Job assim? Como que você quer conseguir o Got the Job assim? Não tem como, cara. Não tem como, sabe? Como se você, lendo de forma tão rápida a job description, só dando uma escaneada. E, pô, nessa era da tecnologia, eu percebo que mais e mais as pessoas não querem perder tempo. Quer dar uma escaneada só para poupar tempo. E não para pensar no longo prazo, que fica presa em entrevista porque está tentando poupar tempo na preparação. Então, a pessoa quer, ali, dando aquela escaneada em descrição de vaga, conseguir construir narrativas excelentes sobre ela, se posicionar, não deixar o idioma atrapalhar, não ter trava nenhuma. Cara, não tem como conseguir o Got the Job assim, não tem. A entrevista é um dos momentos mais desafiadores para uma pessoa que é imigrante no exterior. É um dos momentos com maior nervosismo. É um momento que o nosso emocional, ele tá totalmente bagunçado. Ele tá assim, ó, a mil. A ansiedade tá alta, o nervosismo tá alto, não ajuda que a gente tá falando em outro idioma. E aí você entende que não é nem congruente você só ler a descrição da vaga rapidinho, sendo que você tá com todo esse nervosismo. Cara, se preparando mal assim, você nunca vai bem em entrevista. Você nunca vai conseguir fazer uma entrevista boa. Ou você começa a passar mais tempo se preparando para as suas entrevistas, ou o Got the Job não vai sair, meu bem, não vai. Então, nada de só escanear a vaga. Você agora vai começar a prestar mais atenção na vaga. Você vai começar a prestar mais atenção no que está sendo dito ali. E você vai começar a preparar melhor as suas narrativas, pontuar melhor quem você é. Você vai passar ali 1, 2 horas estudando aquela vaga, para que você realmente consiga ter sucesso na sua entrevista e, quem sabe, consiga o seu Got the Job. Esse é o jeito certo para você se preparar para as entrevistas no exterior, imigrante. Presta muita atenção aqui, porque é esse preparo que você precisa e que vai aumentar as suas chances de conseguir o seu Got the Job. Você precisa utilizar o que eu chamo de mapa da preparação da entrevista 3A, ok? Nesse mapa de preparação de entrevista, você já vai começar a ter orientações que te ajudam a compreender melhor como que você deve se posicionar durante a sua entrevista.
tá? Essa preparação aqui você vai começar, essa em específico você vai começar só um pouco antes da entrevista, ok? Só que muitas das coisas que eu tô trazendo aqui, você vai ter que ter já se preparado há muito tempo para você conseguir se preparar nesse momento, tá? Ó, fico deixando muito claro, a preparação para sua entrevista começa muito antes de você conseguir a sua entrevista. Você precisa estudar muitas outras coisas até para fazer um currículo excelente e que vai conversar com o que você vai trazer na entrevista, ok? Só que esses 5 passos aqui é que vão te ajudar a se preparar muito bem para quando realmente chegar a hora da entrevista. Então, ó, preste atenção. Primeiro, você precisa pesquisar a empresa, ok? É o primeiro ponto. Busca informações no site da empresa, busca informações no LinkedIn para você entender quem é essa empresa, quais são os valores dessa empresa, se isso tudo está de acordo com as suas expectativas. Ponto número 1. Número 2, você precisa estudar a vaga. Você precisa ler a job description com atenção. Tudo que estão trazendo na job description, né, na descrição da vaga, é importante para o seu Got the Job. Você precisa entender o que está sendo pedido ali. Terceiro ponto, você precisa estudar você. Você precisa estudar o currículo que você enviou para você conseguir construir narrativas boas. Você precisa já ter tido um preparo sobre você em relação a quem você é quanto profissional, qual é o seu objetivo, tudo isso de forma muito clara, para que quando chegue nessa preparação para a sua entrevista, quando você estiver se preparando com esse mapa, você consiga entender o que passar. Então não adianta você querer só estudar o seu currículo que você enviou. Você precisa já ter se preparado muito antes, até para construir esse currículo bom, tá? Número 4, você precisa preparar perguntas para essa empresa. Ok? Não vá sempre sem ter perguntas na manga, ok? Você tem que ter essa carta na manga, porque isso te destaca de muitas pessoas em processos seletivos, tá? Então, faça perguntas de expectativas que você tem. Coisas que você acredita que são importantes para você nesse novo Got the Job. Tudo que for importante para você deve virar uma pergunta. Quais são suas expectativas com uma nova empresa? O que você está querendo alcançar? O que você está querendo desse lugar? Tudo isso você precisa se posicionar muito bem, tá? Então, fazendo as perguntas certas, você também vai alinhando se esse Got the Job é certo para você. Esse quarto ponto de preparação, desse quarto passo, ele te ajuda até a definir melhor a sua escolha, porque você também está escolhendo. Eu acho que muitas vezes a gente, quanto imigrante, acha que a empresa está fazendo um favor pra gente. Não, Lanina, não. É uma troca. Você vai dar a coisa mais preciosa da tua vida. Você vai dar o seu tempo. Seu tempo que você podia estar com a tua família, o tempo que você podia estar assistindo Netflix, fazendo exercício físico, cuidando de você, cuidando da sua casa, você está dando para essa empresa. E em troca, eles vão te dar um salário. É uma troca. Você precisa estar feliz naquele ambiente também. Fazendo as perguntas certas, você consegue entender se faz sentido estar nesse lugar, se faz sentido abrir mão do seu tempo precioso, ok? Para estar nesse ambiente. E o quinto e último ponto, dê toda a sua atenção durante a entrevista. Você precisa começar a treinar escuta atenta durante a entrevista, ok? Para de só deixar o emocional falar mais alto. Eu percebo que muitas pessoas não estão naquele momento presente durante a entrevista porque elas não estão treinando isso nem em casa. Então você tem que ter uma questão mais racional sua, uma questão sua de realmente assim parar e estar presente, ouvir o que a pessoa está dizendo. E esse preparo, né, da escuta atenta, ele não é só durante a entrevista. Quanto melhor for o seu preparo, quanto maior for o seu preparo, quanto maior for o seu preparo, melhor vai ser a sua experiência durante a sua entrevista. E mais fácil vai ser para você ter essa escuta atenta. Então, nada de ficar nessa coisa de deixar só o emocional falar mais alto. E você prepara essa questão da escuta atenta, tendo um conhecimento maior sobre quem você é,
não permitindo que o seu emocional fale mais alto, tendo uma nitidez muito grande de tudo que você quer trazer, de tudo que você quer pontuar, para que isso, né, que durante a sua entrevista, nada disso te atrapalhe, tá? Que o seu emocional não atrapalhe você. Tudo isso vai te levar a ter uma entrevista de muito mais sucesso e que, sem dúvida nenhuma, vai aumentar as suas chances de conseguir o Got the Job. Muitas pessoas que são imigrantes, eu percebo que quando a gente está falando sobre entrevista, ela fica tão nervosa e pensando tanto nela, que ela não pensa em facilitar a vida do recrutador que está ali do outro lado. Quanto mais preparo você tem para você se posicionar na sua entrevista, mais facilidade o recrutador vai ter de entender quem você é quanto profissional. Eu sei que muitas vezes, né, bem, você deve chegar ali na fase da entrevista e você trava, né, você tá presa ali naquela fase da entrevista, mas você trava em alguns momentos, você está tentando trazer uma informação, mas muitas vezes essa informação não está sendo relevante. Então, se torna muito monótono para o recrutador. Eu tenho contato com alguns recrutadores, né? E teve um recrutador em específico que eu chamei aqui uma vez, o Dave, e ele falou que, cara, teve uma vez que ele ia fazer uma call de 15 minutos com um possível candidato. O cara começou a falar um monte de baboseira da vida pessoal, das coisas que estavam acontecendo. Ele falou tanta coisa, que a call que ia ser 15 minutos virou mais de 30. E ele falou, cara, não vou contratar essa pessoa. Essa pessoa não tá me mostrando que ela sabe nada, não tem conhecimento nenhum sobre a área. Ela só falou sobre ela. Então, o que acontece? Não é que você não possa falar sobre você, só que você tem que entender que tem um equilíbrio, sabe? Você precisa ter uma forma de passar essas informações que seja atrativa para a empresa, que a empresa entenda que você é a pessoa certa para aquilo. Por isso que é tão importante você estudar a job description, a descrição da vaga. Porque a descrição da vaga, ela te norteia, sabe? É como se fosse uma bússola para entender o que é relevante, o que o recrutador está precisando saber sobre você. É assim que você começa a estudar como construir boas narrativas sobre você. Facilita a vida de um recrutador, sabe? Vamos parar de atrapalhar um recrutador e de trazer informações do tipo, eu tenho tantos anos, eu já morei em tais lugares, como se isso fosse relevante para ele, não necessariamente sabe? Eu percebo que muitas vezes você não se acha interessante o suficiente para passar informações sobre você quanto profissional que são relevantes. Você fica pegando umas coisinhas assim, super soltas e nada a ver, achando que é isso que vai te fazer sucesso, né? Que vai te ajudar a fazer sucesso no exterior. E não sabe? Você precisa de muito mais. Você precisa ter uma compreensão muito clara do que você vai passar. E você precisa se enxergar com mais valor, sabe, imigrante? É só assim que você vai conseguir fazer uma entrevista digna de um Got the Job, ok?